Capítulo 251 Detecção de efeitos. Após repelir temporariamente o dos Tox, Caim e seus Pokémon recuaram da floresta dos Tox. Desta vez, a colaboração de seus Pokémon levou à eliminação de um grande número de Dustox. Scorpi chegou a encontrar cristais de energia concentrada dentro dos corpos dos Dustox. No entanto, o mais importante foi que os níveis dos Pokémon de Caim aumentaram novamente. Originalmente, a bordo do SS Anne, após um longo período de treinamento, eles já estavam prestes a subir de nível. Agora, com a devota de mais de 100 dos toques com um nível médio em torno de 20, cada Pokémon ganhou uma quantidade substancial de experiência. Dentre eles, Slowpoke foi o que mais se beneficiou devido à sua vantagem de tipo e à ajuda de outros Pokémon, o que lhe permitiu atacar sem restrições. Ele sozinho derrotou quase metade dos Dustox. No entanto, durante o torneio no SS Anne, Slowpoke já havia subido de nível, então desta vez ele foi o único que não subiu de nível, embora tenha acumulado muita experiência. Murkrow alcançou o nível 25 ao ter o nível 26, Miltank o nível 23. Sneasel também subiu para o nível 26 e Skorupi, apesar de ter derrotado menos inimigos, devido à grande diferença de nível, foi o que mais subiu, alcançando o nível 16, avançando 2 níveis. Isso se deveu à experiência acumulada em treinamentos anteriores e, após uma batalha tão intensa, eles naturalmente subiram de nível. Da próxima vez, subir de nível não será tão fácil. No geral, a força de seus Pokémon havia aumentado um pouco mais. Ainda havia inúmeros dos Tox na floresta e Caim não planejava desistir agora. Após descansar um pouco, ele estava pronto para retornar à floresta dos Tox. Seja para dar mais experiência de combate aos seus Pokémon ou para obter mais cristais de energia, Dustox se tornou seu alvo. Antes de retornar à floresta, Caim observou vários Beltif voando pacificamente pela mata. Os Dustox têm cristais de energia dentro deles, mas será que esses Beltif também os têm? Agora, Caim via os Pokémon selvagens como se fossem cristais de energia ambulantes. Durante o descanso, além de dar Pokéblocos aos seus Pokémon para restaurar a energia e leite para Miltank recuperar as forças, Caim pegou um cristal de energia do tipo veneno e deu diretamente para Scorpi. Embora Altair também estivesse interessado nos cristais de energia, ele ainda não havia absorvido completamente os gases venenosos. Caim decidiu esperar até que Altair consumisse aqueles gases antes de lhe dar cristais de energia do tipo veneno. Quanto a Scorupi, não houve problema algum, e como foi ele quem encontrou o cristal, Caim o deu a ele como recompensa. Caso percebesse algum efeito adverso, ele simplesmente não o usaria novamente. Afinal, era apenas um pequeno cristal de energia e quaisquer efeitos colaterais se dissipariam rapidamente. Sistema, monitore os dados corporais de Scorpi em tempo real e calcule os efeitos do uso do cristal de energia juntamente com quaisquer alterações em seus atributos, ordenou mentalmente Caim. Após Scorpi consumir o cristal de energia do tipo veneno, ele fechou os olhos e deitou-se no chão. Embora não houvesse mudanças visíveis, Caim conseguia monitorar Scorpi em tempo real através do sistema. No gráfico de dados fornecido pelo sistema, era possível observar como a energia interna de Scorpi flutuava, especialmente em termos de energia do tipo veneno. Até mesmo sua condição física melhorou até certo ponto. Após cerca de 10 minutos, Scorpi abriu os olhos depois de absorver completamente a energia do cristal. Quando olhou para Caim, seu desejo por mais era evidente em seus olhos. Embora não soubesse exatamente quais mudanças haviam ocorrido em seu corpo, ele podia sentir que sua energia interna estava muito carregada e que consumir mais poderia ajudá-lo a evoluir ainda mais. Para os Pokémon, isso é percebido como evolução, mas para Caim e o sistema é simplesmente um aumento de nível. Caim analisou os resultados da varredura em tempo real fornecidos pelo sistema e ficou muito surpreso. Um pequeno cristal de energia do tipo veneno, mas seu efeito foi notavelmente bom. O sistema calculou que, se Scorupi consumisse mais 10 cristais de energia, ele poderia subir de nível novamente. Embora Scorupi fosse de nível relativamente baixo e precisasse de menos energia, não se podia ignorar o fato de que ele havia acabado de subir de nível. Será que os cristais de energia podem ajudar a acelerar o crescimento de um Pokémon? Além disso, parecia haver mais benefícios. Após consumir o cristal de energia do tipo veneno, a quantidade total de energia do tipo veneno de Scorupi aumentou ligeiramente. O aumento não foi muito perceptível, Scorupi provavelmente nem se deu conta, mas o sistema o captou perfeitamente. Será que esse cristal de energia poderia aprimorar as habilidades de um Pokémon até certo ponto? No entanto, a melhoria foi bastante pequena.
Para Skorupi, ele precisaria consumir cerca de 10.000 cristais para aprimorar seu talento do tipo veneno. Isso pressupunha que ele não desenvolveria resistência ao cristal e que a quantidade de energia aumentaria uniformemente a cada cristal consumido. Caim também se perguntou o que aconteceria se um Pokémon de um tipo diferente consumisse um cristal de energia que não correspondesse ao seu tipo. Mas ele não estava disposto a fazer experiências com seus próprios Pokémon. Além disso, até onde ele sabia, nem todos os Pokémon selvagens possuíam cristais de energia, então cada um que ele encontrasse era valioso e deveria ser usado com cautela. À medida que explorava a ilha, o interesse de Caim por ela aumentava. Como os Pokémon selvagens da ilha eram de nível bastante alto e proporcionaram uma experiência considerável, ele decidiu continuar explorando com o objetivo de coletar mais cristais de energia. Se ele encontrasse algum Pokémon com bom potencial, ele poderia até capturá-lo. No entanto, ele não sabia quando poderia retornar ao mundo humano, e capturar muitos Pokémon poderia se tornar um fardo em termos de comida. Portanto, Caim decidiu que só consideraria Pokémon com pelo menos um potencial verde claro. Após descansar por meia hora e com a ajuda do leite de Miltank para recuperar as energias, seus Pokémon estavam de volta à força total. No entanto, não se podia negar que os pós na floresta de Dustox eram muito incômodos. Mas Miltank, como suporte da equipe, provou ser muito confiável. Seu movimento sino da cura já estava bem treinado. Embora não fosse totalmente competente, em situações não urgentes, sua eficácia era bastante boa. Essa foi uma das principais razões pelas quais Caim pôde levar seus Pokémon diretamente para o ninho de Dustox. Eles não precisavam se preocupar com a interferência do pó Dustox, o que lhes permitia atacar livremente. No entanto, Caim percebeu que em cada batalha sentia falta de um grande escudo protetor na frente e que a segurança de seus Pokémon não estava totalmente garantida. Capítulo 252. Não pode ser provocado. Não pode ser provocado. Após descansar, Caim voltou à floresta dos Tox com seus Pokémon. No entanto, desta vez, após entrarem, foram abruptamente expulsos em menos de 30 minutos. Devido à ferocidade com que haviam derrotado tantos dos Tox anteriormente, os especialistas do grupo dos Tox retaliaram. Dois dos Tox de nível relativamente alto apareceram, um no nível 30 e o outro no nível 31. Se fossem apenas esses dois, os Pokémon de Caim, embora de níveis mais baixos, teriam tido uma chance de lutar. Mesmo que esses Dustox tivessem níveis altos, suas habilidades não eram tão impressionantes, e contanto que não fosse uma luta um contra um, eles tinham uma chance. No entanto, além desses dois Dustox de alto nível, havia um número esmagador de Dustox comuns, o que realmente preocupou Caim, forçando-o a recuar novamente. Esses dois Dustox certamente não eram os mais fortes do grupo. Se Caim conseguisse derrotá-los, era provável que o verdadeiro líder surgisse para enfrentá-los. Parece que terei que bancar o exterminador nesta ilha pequena, murmurou Caim para si mesmo enquanto observava a floresta dos Tots. Há tantos Pokémon e tão poucos predadores naturais. Se isso continuar, a ilha não conseguirá se sustentar. Nesse caso, os Pokémon que não conseguem mergulhar ou voar provavelmente entrarão em extinção. Com essa justificativa, Caim se tranquilizou, determinado a livrar a ilha do excesso de Pokémon. Embora seus Pokémon ainda não fossem fortes o suficiente, mais alguns dias de luta poderiam mudar isso. De acordo com as análises do sistema, Slowpoke estava perto de subir de nível. A floresta Beltifi, que fazia fronteira com a floresta dos Tox, estava bem defendida. O ataque surpresa anterior só teve sucesso porque os dos Tox não esperaram um ataque vindo do lado mais vulnerável da floresta Beltifi. Mas, após sofrer pesadas baixas, os dos Tox reforçaram suas defesas naquele lado. Caim decidiu dar a volta e atacar por outra direção. Enquanto isso, instruiu Slowpoke a deixar as coordenadas geográficas de cada local alcançado. Caim estava determinado a travar uma guerra de guerrilha, desgastando gradualmente as forças de Dustox. Do outro lado da floresta dos Tox, Caim e seus Pokémon lançaram outro ataque surpresa. Como ele suspeitava, a vida pacífica dos Dustox os havia feito baixar a guarda. Com defesas tão frágeis, Caim e seus Pokémon conseguiram romper rapidamente. Evitando os Silcoons, eles se concentraram exclusivamente nos Dustox. Esse ataque resultou na morte de mais de 100 Dustox, e Caim obteve 34 cristais de energia. Além disso, Slowpoke subiu de nível novamente, atingindo o nível 28, e continua sendo o Pokémon de nível mais alto de Caim. Quando o Dustox de nível superior chegou novamente, Caim recuou com seus Pokémon. Após um breve descanso, ele guardou seus Pokémon e permitiu que Slowpoke os teletransportasse para outra parte da floresta, onde retomaram os ataques.
Após 3 ou 4 ataques, o número de Dustox havia diminuído consideravelmente. Os Dustox estavam tão nervosos que qualquer pequeno movimento na floresta provocava uma horda deles, com os olhos vermelhos de raiva, que saía em disparada. Se não fosse pela rápida retirada de Caim no último ataque, ele poderia ter sido pego pelos Dustots enfurecidos, que, em sua fúria, começaram a lançar ataques suicidas. Mesmo que morressem, eles queriam deixar uma marca em Slowpoke e nos outros. Ao perceber que a situação estava se complicando, Caim decidiu retornar à floresta Bealtife e deixar os ataques para depois. Não só o Dustox estava agitado, como o Slowpoke e os outros Pokémon também mostravam sinais de fadiga física e mental. Apesar da ajuda constante do leite de Miltank e do fornecimento oportuno de Pokéblocs avançados, a luta prolongada os deixou mentalmente exaustos. Caim sabia que, se continuassem lutando, poderiam sofrer danos irreversíveis em seus corpos, então optou por recuar. Em todo caso, ele nunca planejou exterminar o enorme grupo de Dustox em um único dia. No entanto, os Dustox de nível inferior próximos haviam sido quase completamente eliminados por Caim e seus Pokémon. Os Dustox restantes tinham um nível médio de 23 ou 24, o que os tornava mais difíceis de derrotar. Naquele dia, Caim coletou um total de 121 pequenos cristais de energia. Quanto aos cristais de tamanho médio, ele não encontrou nenhum. A taxa de obtenção de cristais de energia foi de cerca de um terço, o que significa que Caim e seus Pokémon derrotaram cerca de 300 Dustox em um único dia. Não é de admirar que a densa sombra de Dustox no céu tenha se dissipado visivelmente. Além disso, durante todo o dia, Caim não capturou um único Dustox. Não que não houvesse Dustox de boa qualidade, mas em uma batalha tão caótica era difícil se conter. Um momento de desatenção poderia levar à desintegração de toda a equipe. Resumindo, o que lhes faltava era um Pokémon tanque capaz de resistir a ataques e atrair a atenção dos inimigos. Sem essa proteção, os Pokémon de Caim tinham que se concentrar em atacar enquanto se preocupavam em serem feridos. Mas encontrar um Pokémon assim em tão pouco tempo, e ainda por cima com poder suficiente, era praticamente impossível. Caim não tinha tempo para treinar um agora, então talvez depois do teste final, ele conseguisse capturar um. Agora, pessoal, descansem bem, disse Caim enquanto distribuía Pokéblocos avançados para seus Pokémon. Reflitam sobre o que aprenderam hoje na batalha, sobre a compreensão e análise de seus movimentos. Se algum de vocês tiver movimentos semelhantes, podem discuti-los entre si. Caim, por sua vez, vestiu um avental e começou a preparar o jantar. Seus Pokémon estavam muito cansados, e Caim recusou a ajuda de Miltank. Embora Miltank não tivesse participado muito das batalhas, ela usou seu golpe sino da cura e produziu muito leite, o que também a deixou exausta. Caim até notou que Miltank parecia um pouco mais magra. Aos poucos, o aroma da comida voltou a preencher a floresta. Mas desta vez, nenhum Pokémon ousado se aproximou para incomodá-los. Afinal, havia um grupo de Pokémon cobertos de sangue de Dustox descansando, sua presença imponente afastando qualquer intruso em potencial. Até mesmo o Bealtife que costumava brincar por perto havia desaparecido. No meio do território dos Bealtifle, Caim e seus Pokémon reivindicaram uma pequena área, tornando-a sua. O Bealtife, mais sensível que outros Pokémon, conseguia perceber o cheiro de sangue emanando dos Pokémon de Caim. Era o cheiro do sangue de seus inimigos naturais, os Dustox. Quem sabia quantos Dustox eles haviam eliminado no total? Ao ver os Pokémon de Caim envoltos em uma atmosfera de sangue e morte, os Bealtife decidiram evitar problemas. Se conseguiam matar tantos Dustox, também poderiam acabar com o mesmo número de Bealtife. Não pode ser provocado, não pode ser provocado. Capítulo 253. O líder dos Tox. Caim passou mais um dia inteiro caçando Dustox, finalmente conseguindo eliminar todos os Dustox de nível relativamente baixo nas áreas externas. Finalmente, dentro de um Dustox de nível 30, ele encontrou um cristal de energia média. Item: cristal de energia média. Atributo: tipo veneno. Efeito: pode aumentar a energia do tipo veneno de um Pokémon ao ser consumido. O uso repetido pode até mesmo aprimorar a habilidade do Pokémon com o tipo veneno. Origem: forma-se dentro de um Pokémon após o uso de uma quantidade significativa de energia de alta pureza. Caim liderou os Slowpoke e os outros em uma verdadeira guerra de guerrilha, derrotando finalmente Dustox de nível 30, que tinha uma coloração amarelo escura. O número de Dustox na floresta diminuiu drasticamente. Para proteger seu território, eles tiveram que dispersar suas forças. Isso deu a Caim a oportunidade de que ele precisava.
Em cada batalha anterior, quando um dos toques de nível 30 aparecia, Caine recuava com seus Pokémon. Isso levou o dos toques a acreditar que, enquanto um dos toques de nível 30 estivesse presente, Caine não ousaria atacar novamente. Mas a realidade foi bem diferente. Os poderosos dos toques que o líder do grupo havia enviado foram derrotados um a um por Caim. Ao final do dia, o grupo dos toques havia se reduzido a apenas alguns membros. Embora os Pokémon do tipo inseto cresçam rapidamente, esses dos toques recém-evoluídos não representaram nenhum obstáculo para Caine e seus Pokémon. O plano de Caim para o dia seguinte era simples: eliminar o líder dos toques. Feito isso, o grupo dos toques estaria essencialmente neutralizado. Por um longo período, é provável que os dos toques deixem de ser um grupo significativo na ilha. Caim não tinha pressa, pois planejava fazer o mesmo com outros grupos na ilha. Os benefícios de sua caçada foram enormes. Este lugar parecia ter permanecido intocado pelos humanos por muito tempo. Caim encontrou muitas ervas e frutos silvestres raros na floresta dos Tocs e os coletou. Sem mencionar que, depois de tantas batalhas, as habilidades de seus Pokémon melhoraram consideravelmente. Após um dia enfrentando Pokémon de alto nível, embora não tivessem subido de nível, seu domínio dos golpes havia melhorado bastante. Até mesmo Skorupi havia aperfeiçoado seus golpes básicos. Ao amanhecer, Caim conduziu seus Pokémon de volta à agora familiar Floresta dos Tocs. A poeira tóxica que antes impregnava o ar havia diminuído significativamente. Agora, com a luz do sol, eles conseguiam ver as plantas a mais de 10 metros de distância. Pisando no chão coberto de folhas, ele ignorou os rosnados do Cascun ao seu redor. Ele sabia que esses Pokémon recém-evoluídos não seriam um problema. Seus níveis eram muito baixos e a experiência que proporcionavam era insignificante. Em vez de gastar energia com eles, Caim preferiu se reservar para a luta contra o líder dos Tocs. Ao chegar ao centro da floresta, Caim viu que o líder dos Tocs já o esperava. Após os últimos dias de luta, o líder entendeu o que Caim pretendia fazer: exterminar todo o grupo dos Tocs. Ou, pelo menos, eliminar todos os dos Tocs atuais, já que ele não parecia ter nenhuma intenção de atacar o Cascun. Isso aliviou um pouco a líder, pois mesmo que ela morresse, novos dos Tocs logo apareceriam na floresta. Pokémon do tipo inseto crescem rapidamente. Parece que você já sabe que vamos lutar. Você até mandou embora os dos Tocs com potencial para mantê-los fora disso, não é? Disse Caim com um sorriso, olhando para o líder solitário dos Tocs. Era verdade, de todo o grupo, apenas o líder permaneceu para enfrentar Caim. O jovem e promissor dos Tocs tinha sido mandado embora. Durante esses dias de batalha, o líder percebeu que Caim não dava muita atenção aos dos Tocs de nível baixo, mas atacava os mais fortes. O líder entendeu que Caim estava simplesmente adquirindo experiência para seus Pokémon. Um brilho de admiração surgiu nos olhos da líder da dos Tocs. Ela havia alcançado sua posição após anos de vida e treinamento, confiando em seu talento e habilidades. Os Pokémon de Caim eram jovens, mas poderosos, claramente cultivados com cuidado. O que teria acontecido se ela tivesse sido criada da mesma maneira? O líder da dos Tocs não ousou imaginar isso. Mas, como líder de seu grupo, mesmo admirando a força de Caim, ela não podia permitir que alguém que estava massacrando seu povo continuasse impune. O orgulho de uma líder não lhe permitia render-se a ninguém. Caim observou a líder da dos Tocs, cuja aura de poder era inconfundível. Pela primeira vez, ele pôde ver suas estatísticas completas. Pokémon, dos Tocs Verde. Sexo, feminino. Nível, 34. Tipo, inseto veneno. Habilidade, óleos compostos. Item equipado, liderança capaz de melhorar a aptidão de um Pokémon em um pequeno nível. Movimentos de ovo, nenhum. Movimentos básicos, rajada de vento, confusão, pó venenoso, luz da lua, choque venenoso, raio psíquico, vento prateado, tela de luz, redemoinho, tóxico. Movimentos aprendidos, picada de inseto, sinalizador, ronco. Movimentos TM, nenhum. Liderança. Então esse dos toques tem essa característica especial. Caim parou ao ler a habilidade liderança listada nas estatísticas de dos toques. Ele se lembrou da primeira vez que viu essa habilidade em sua vida atual, na ilha de testes, quando enfrentou o grupo de Bedril. O líder dos Bedril também possui liderança. Liderança é uma característica muito especial e exclusiva dos líderes de grupo. Ela não pode ser obtida simplesmente derrotando o Pokémon que a possui. Este item tem a capacidade de melhorar a aptidão de um Pokémon em um pequeno nível, o que significa que o líder dos Tocs pode ter tido originalmente uma aptidão verde clara. O mundo Pokémon é justo.
Os Pokémon do tipo inseto têm um crescimento e uma taxa de reprodução rápidos, mas seu potencial de crescimento e expectativa de vida são limitados. Isso os torna desejáveis e menos populares ao mesmo tempo. Pokémon do tipo inseto tendem a formar grupos, aumentando as chances de aparecer um com a habilidade liderança. Caim pensou por um momento: o que aconteceria se eu capturasse um Pokémon com liderança? Originalmente, na ilha de testes, ele queria experimentar, mas as circunstâncias não permitiram. Agora, talvez, ele tivesse uma oportunidade. No entanto, considerando o nível de Dustox, Caim decidiu adiar essa ideia. Se você sobreviver à batalha, eu a capturarei e verei o que acontece. Caso contrário, sinto muito, disse Caim à líder dos Dustox, independentemente de ela ter entendido ou não. Capítulo 254 Movimentos do tipo Fada. Caim não capturou um único Dustox enquanto devotava todo o grupo desses Pokémon. Um dos motivos era que a situação de combate não lhe permitia ter energia suficiente para capturar Pokémon. Outro motivo foi que o potencial de crescimento do Dustox não é muito alto, sendo até menor que o do Bedrio. Pelo menos o Bedrio pode mega evoluir, né? Portanto, o valor de revenda do Dustox não é muito alto. Claro, se estivermos falando do líder dos Tox, aí a história é outra. Um dos Tox de nível 34 com potencial verde possui habilidades de combate que, honestamente, superam as de todos os Pokémon de Caim. No entanto, Caim não seria tão ingênuo a ponto de deixar um único Pokémon enfrentar aquele dos Tox sem uma luta um contra um. Slowpoke, use Calming. Murkrow, use Tailwind para aumentar a velocidade. Dazzle, use Onixclaws. Haunter, use Toxic. 4 Pokémon contra o líder dos Tox. Com a estratégia e a coordenação certas, eles podem ter uma chance. Ao ouvir o comando, Slowpoke fechou os olhos e sentou-se no chão, confiando que seus companheiros impediriam dos Tox de perturbá-lo enquanto meditava. Murkrow bateu as asas e uma suave corrente de ar envolveu todos os Pokémon, ativando o efeito de aumento de velocidade do Tailwind em toda a equipe. Zeazel permaneceu em posição, observando Dustox atentamente enquanto suas garras se afiavam, emitindo um som penetrante. Pronto para reagir, Snazel não hesitaria em atacar se Dustox fizesse um movimento. Haunter, com uma risada sinistra, desapareceu nas sombras e reapareceu ao lado de Dustox, formando uma esfera repleta de energia venenosa em suas mãos. Qualquer Pokémon que tocasse naquela esfera seria envenenado. O veneno de Haunter foi desenvolvido e aprimorado sob a direção de Caim, tornando seu efeito tóxico ainda mais devastador. Embora Dustox seja do tipo veneno e, portanto, resistente a golpes do tipo veneno, o golpe tóxico de Haunter tem um efeito prolongado. Quanto mais a batalha se prolonga, maior a pressão sobre Dustox. Quando Caim e seus Pokémon derrotaram o primeiro dos Tox de nível 30 ou superior, foi graças ao movimento tóxico de Haunter, que enfraqueceu o inimigo lentamente. No entanto, a líder dos Tox era claramente diferente dos outros dos Tox que Caim havia enfrentado anteriormente. Pressentindo o movimento de Haunter, a líder dos Tox bateu suavemente suas asas verdes e desviou do ataque tóxico de Haunter. Após se esquivar do ataque, o líder dos Tox reproduziu o movimento, formando rapidamente uma esfera de energia tóxica. Caim permaneceu impassível e deu as ordens calmamente. Murkrow, use agarrar e depois ataque de asa. Slazel, use provocar. Slowpoke, use choque psíquico. Haunter, aproxime-se e use golpe venenoso. A habilidade trapaceiro de Murkrow permitiu que ele usasse movimentos de status em uma velocidade incrível. Embora não tenha conseguido interceptar diretamente o movimento tóxico de Dustox, ele conseguiu interromper sua execução. Então, Snazel avançou rapidamente, usando provocar, impedindo Dustox de usar movimentos de suporte. Enfurecida, a líder dos Tots bateu as asas com força, criando duas pequenas rajadas de vento. Uma lançou Snazel para longe e a outra dirigiu-se para Slowpoke, pressentindo como a maior ameaça. Nesse instante, Slowpoke, após terminar de usar Calmin, teleportou-se para escapar do Gust dos Tots. Então, seus olhos brilharam com um clarão azul quando uma poderosa onda psíquica atingiu dos Tots. Hunter também se aproximou rapidamente de Dustox e, juntamente com o Psychoke de Slowpoke, suas mãos, carregadas com o veneno mais forte que conseguia gerar, atingiram Dustox em cheio. A líder Dustox soltou um grito de dor. Suas asas verdes começaram a brilhar com um leve tom púrpura. Ela estava envenenada. No entanto, Dustox também era um Pokémon capaz de usar golpes do tipo psíquico. Embora o Psychoke de Slowpoke tivesse causado grande dano, a líder Dustox rapidamente recuperou a compostura. Devido à provocação de Snazel, os Tox não pôde usar movimentos de suporte.
Sem outra opção, uma poderosa onda psíquica emanou de seu corpo. Era seu golpe do tipo psíquico mais forte, raio psíquico, que atingiu diretamente o Alter próximo. A uma distância tão curta, Alter não conseguiu se esquivar. Kekeke. Alter caiu no chão, ferido. O ataque Psibeon, com seu dano dobrado, combinado com a vantagem de nível do líder dos Tox, quase derrotou Alter com um único golpe. A expressão de Caim mudou ligeiramente. A diferença de nível ainda era muito grande. Embora seus quatro Pokémon estivessem atacando apenas um e a coordenação entre eles não fosse ruim, a disparidade de níveis tornava o resultado da batalha extremamente desigual. Por exemplo, a provocação de Sneasel só conseguiu interromper dois dos movimentos do líder dos Tox antes que o efeito passasse. Felizmente, Murkrow chegou bem a tempo, com suas asas carregadas de energia do tipo voador, atingindo o líder dos Tox em cheio. Bom, a líder dos Tox foi arremessada para longe pelo ataque de Murkrow, mas usou o impacto para se distanciar do Pokémon de Cain. Anter, use descanso. Slowpoke, use desativar para bloquear o raio psíquico do dos Tox. Snazel, use impacto de gelo para manter o dos Tox afastado e dar espaço ao Anter. Murkrow, continue atacando com o ataque de asa, ordenou Cain. Slowpoke gerou uma misteriosa onda de energia, enviando-a em direção a dos Tox com a intenção de bloquear seu ataque raio psíquico. No entanto, antes que Disable pudesse surtir efeito, Dustox fez um movimento peculiar e um raio de sol caiu sobre ela, curando seus ferimentos rapidamente. Era tarde demais para Murkrow usar o golpe de arrebatamento, pois estava muito longe. Ao que tudo indica, Dustox absorveu o ataque de Murkrow deliberadamente para poder usar aquele golpe. O rosto de Caine escureceu ligeiramente. A dificuldade do líder dos Tox superou suas expectativas. Os dos Tox de nível 30 que ele havia enfrentado antes também eram desafiadores, mas não a esse ponto. Essa líder dos Tox conhecia bem cada um de seus movimentos e sabia exatamente quando usá-los. Esse é o golpe do tipo Fada, Luar. Caine observou dos Tox e rapidamente adivinhou qual era o golpe. Atualmente, o tipo Fada ainda não havia sido amplamente promovido pela liga, então muitos treinadores não sabiam que esse tipo existia e não conseguiam explicar certos golpes. Mas Caim sabia disso muito bem. Em sua vida anterior, o tipo Fada havia se tornado muito popular. E o surgimento do tipo Fada teve um grande impacto nos treinadores do tipo Dragão. Capítulo 255, Alvo Vivo. Em particular, aquele indivíduo que se autodenomina campeão do tipo dragão. Segundo ele, o surgimento do tipo fada teve um impacto considerável em treinadores como ele, especializados em Pokémon do tipo dragão. Mas a verdade é que ele é, na realidade, um mestre do tipo voador, certo? No entanto, devido à sua força, muitas pessoas preferem não mencionar esse fato. De qualquer forma, o surgimento do tipo fada teve um enorme impacto no equilíbrio de poder. O tipo dragão não é mais a única força dominante. No entanto, Caim não precisa se preocupar com isso agora, pois pouquíssimas pessoas sabem da existência do tipo fada, apenas alguns estudiosos dedicados a essa pesquisa têm algum conhecimento sobre ele. Mesmo dentro da liga, o conhecimento desse tipo é bastante limitado. Refletindo sobre isso, Caim se perguntou se revelar essa informação à liga poderia ajudá-lo a progredir em sua carreira dentro da organização. Ele balançou a cabeça, descartando aquela ideia irrealista. No momento, o mais importante era derrotar o líder dos Tox à sua frente. Após a líder dos Tox usar o movimento do tipo Fada, Luz Lunar, todo o dano que ela havia recebido anteriormente foi completamente curado, exceto por um leve dano residual do veneno que ainda persistia. No entanto, sendo um Pokémon do tipo Veneno, Dustox naturalmente resistia bem a golpes do tipo Veneno, então o efeito do golpe venenoso não foi muito significativo. O tóxico ainda é mais eficaz, pensou Caim. O ataque Psychic Crash de Sneasel errou completamente o alvo, mas Dustox já havia se distanciado de Altair, que ainda estava em sono profundo, atingindo assim o objetivo desejado. O golpe de gelo causa muito dano, mas devido à sua lentidão, sua precisão deixa muito a desejar. Caim achou que seria necessário treinar Sneasel mais na precisão de seus golpes do tipo gelo. Até então, a batalha não havia afetado muito nenhum dos lados. Murkrow lançou-se novamente ao ataque, sem se preocupar com a defesa, e usou o movimento ataque de asa repetidamente contra Dustox. Anteriormente, Dustox havia sido atingido em cheio pelo ataque Wind Attack de Murkrow, mas agora, com todos os seus esforços concentrados em desviar, Murkrow conseguiu acertar muito menos golpes. Slowpoke, use Psyshock para ajudar Murkrow. Sneasel, use Agility e depois Kick Attack para se aproximar e atacar com Ice Punch.
Alter, use Sleep Talk e tente executar Toxic. A energia psíquica de Slowpoke oscilava enquanto ele lançava repetidamente seu movimento Psychoke, ajudando Murkrow a reduzir as opções de fuga de Dustox. Dustox sabia que se Murkrow ou Slowpoke conseguissem alcançá-la, ela logo enfrentaria um ataque combinado dos dois, então fez tudo o que pôde para evitar ser atingida. Enquanto isso, Sneasel se movia rapidamente, aumentando sua velocidade com agilidade. Ao atingir a velocidade máxima, usou ataque rápido para se aproximar de Dustox e se juntar a Murkrow em combate corpo a corpo. Haunter, de olhos fechados, flutuou lentamente para cima e então investiu rapidamente contra Dustox. Um rosto aterrador apareceu em Haunter e, embora não tenha conseguido usar tóxico, executou com sucesso cara assustadora. Embora não fosse o ataque desejado, o efeito de Scary Face diminuiu a velocidade de Dustox, o que agradou a Cain. Com sua velocidade reduzida, Dustox não conseguiu se esquivar do próximo movimento de Murkrow. O ataque atingiu Dustox em cheio, lançando-a para o ar. Enquanto ela tentava bater as asas para recuperar o equilíbrio, o Psychoke de Slowpoke a alcançou, causando ainda mais dano. O tipo veneno é duplamente vulnerável ao tipo psíquico, então o ataque de Slowpoke foi devastador. Com um salto poderoso, Sneasel concentrou toda a sua energia em seu punho, formando um enorme bloco de gelo que então esmagou violentamente contra Dustox, fazendo-a cair no chão. Dustox, pensando que essa araivada de ataques havia terminado e se preparando para escapar, percebeu que estava enganada. Haunter usa o Sleep Talk de novo. Slowpoke, aproxime-se com teleporte e use o Atergun. Snazel, use Ice para congelá-la. Murkrow, use Taunt. Caim não ia dar a Dustox outra chance de contra-atacar. Dessa vez, Haunter usou com sucesso o Sleep Talk e executou o ataque Toxic, um pouco atrasado, mas com bom efeito. Embora Dustox seja um Pokémon do tipo veneno e o dano de tóxico seja reduzido, o verdadeiro poder do golpe tóxico reside no dano cumulativo ao longo do tempo. Quanto mais tempo durar, maior será o dano. O efeito de resistência de tipo apenas retarda um pouco esse processo. Dustox, que tentava se levantar, foi rapidamente derrubada pelo jato d'água de Slowpoke, aprimorado com energia psíquica. A essa distância, o ataque era tão poderoso quanto o Idol Bomba, deixando Dustox imobilizada no chão, incapaz de se defender. Sneasel aproveitou a oportunidade para lançar vento gelado, baixando ainda mais a temperatura da água e intensificando o sofrimento de Dustox. A provocação de Murkrow, embora não tão precisa quanto a de Sneasel, funcionou bem neste momento em que Dustox já era um alvo fácil, permitindo que Murkrow praticasse seu movimento em um cenário real. Era raro encontrar um alvo tão bom, e Murkrow não deixou a oportunidade escapar, usando provocar repetidamente até que Dustox perdesse toda a capacidade de resistir. Assim, os quatro Pokémon de Caim atacaram impiedosamente Dustox, que jazia na cratera formada por seus golpes. Ao acordar de seu sono, Haunter juntou-se imediatamente ao ataque. Dustox foi empurrado para mais fundo no solo, e a área circundante gradualmente desabou. Mas nenhum dos Pokémon mostrou qualquer piedade, sabendo que se Dustox conseguisse usar seu poderoso raio psíquico mais uma vez, Haunter poderia ser nocauteado. Com essa determinação, os Pokémon não pararam até terem certeza de que Dustox não tinha chance de contra-atacar. Ao perceber a intensidade da situação, Scorpi, que estava ao lado de Caim, engoliu em seco, nervoso, olhando para seus companheiros de equipe e para Caim com uma compreensão recém-adquirida. Embora sempre tivesse visto seus companheiros de equipe como calmos e acessíveis, agora ele percebia que, em batalha, eles podiam ser implacáveis. Caim, percebendo a expressão de Scorpi, tossiu levemente e disse: acho que já chega. Se continuarmos, ela pode não sobreviver. Ao ouvirem Caim, Slowpoke e os outros interromperam seus ataques a contragosto. Dustox tinha sido um alvo de treino muito útil, mas parecia que ela não conseguiria mais resistir. Caim aproximou-se com Miltank e Scorupi, vendo Dustox caída no chão, quase inconsciente. Caim suspirou aliviado, aquela Dustox era valiosa e perdê-la seria um grande golpe. Mas conforme Caim se aproximava, o chão começou a rachar sob seus pés e todos os Pokémon olharam para Slowpoke. Capítulo 256 Excesso de peso. Slowpoke congelou. Embora ele tenha sido quem mais bateu, é justo culpá-lo apenas? Vocês também não bateram forte. Os Pokémon trocaram olhares rapidamente e, no final, todos voltaram sua atenção para Miltank. Miltank, que estava gostando do espetáculo, percebeu que todos os outros haviam voltado sua atenção para ela e sua expressão alegre congelou imediatamente.
Só pelo olhar de Murkrow e dos outros, Miltank entendeu imediatamente o que eles estavam pensando. Depois de bater na Dustox tantas vezes, deixando-a quase morta e o chão rachado, agora a culpa é minha. A culpa é minha por estar acima do peso. Miltank ficou furioso. Quando era menina, ela não conseguia aceitar que a chamassem de gorda, então ficava com raiva. De repente, ela deu um forte passo com o pé no chão. Rachadura. Os olhares de todos os Pokémon se fixaram em seu pé, como que a dizer: Veja, você nem sequer nega, você rachou o chão novamente com uma única pisada. Newton ficou atônita. Olhou para o próprio pé, depois para as rachaduras no chão e percebeu que de fato haviam sido causadas por ela. No entanto, mesmo pisando forte, ela não usou nenhum golpe. Será que é mesmo porque sou muito pesado? Newton começou a duvidar do próprio peso. Como que para confirmar, ela deu outra pisada, desta vez mais suave, usando apenas a inércia do pé. Rachadura. Estalo, estalo. As rachaduras sob seus pés se alargaram ainda mais do que da última vez em que ela pisou com mais força. Slowpoke e os outros também ficaram atônitos. Eles estavam apenas brincando com Miltank, mas não esperavam que ela realmente criasse rachaduras a cada pisada. Miltank desesperou-se. Será que estou mesmo tão pesado? Será que tenho comido demais? Caim observou a interação entre seus Pokémon sem interromper a brincadeira. No entanto, ele não conseguiu esconder o sorriso que se formou em seus lábios. Tirando uma Pokébola, ele a lançou na cratera, capturando o líder dos Tox que estava lá dentro. Em seguida, acariciou a cabeça de Miltank, sentindo os pequenos chifres que se projetavam delicadamente dela. Está tudo bem, chega de brincadeiras. Miltank, você não é nada pesado. Seu peso está perfeito assim, disse ele com um sorriso. Miltank, como se sua alma tivesse retornado ao seu corpo, agarrou-se a essa última esperança como a uma tábua de salvação, olhando para Caim com lágrimas nos olhos, na esperança de obter mais segurança. Ao ver a expressão de Miltank, Caim não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Ah. Miltank, não se preocupe, Slowpoke e os outros estavam apenas brincando com você. Então, Caim deu alguns tapinhas no confuso Miltank e caminhou lentamente em direção ao centro da planície. Muito bem, chega de joguinhos. Slowpoke, tente sentir o que está debaixo da terra, disse Caim, recuperando a compostura. De fato, deve haver algo no subsolo. Caso contrário, não seria possível para Miltank causar rachaduras com uma simples pisada. Miltank finalmente entendeu, não era por causa do seu peso, mas porque o chão já era álcool. Imediatamente, ela olhou para Slowpoke e os outros com ressentimento, fazendo com que eles desviassem o olhar, com medo de encontrar o dela. A imagem de Miltank esmagando violentamente um Arbok passou novamente pela mente deles. Não dá para mexer com ela, não dá para mexer com ela. Slowpoke baixou a cabeça, ativando sua percepção psíquica ao máximo e logo descobriu que, de fato, sob o local onde Miltank estava, havia um túnel subterrâneo. Normalmente não seria tão fácil de encontrar, mas os ataques furiosos ao líder dos Tox haviam afrouxado o solo naquela área. Foi por isso que a pisada de Miltank causou uma rachadura. Então, será que tem mais alguma coisa lá embaixo? Será que tem alguma relação com o alto nível dos Pokémon nesta ilha? Murmurou Caim para si mesmo enquanto coçava o queixo. Caim já suspeitava que essa pequena ilha devia ter algo de especial para ser capaz de sustentar tantos Pokémon de alto nível. E agora, no meio do território dos Tox, ele havia encontrado um lugar inusitado. No entanto, Caim decidiu adiar a investigação, pois seu sistema mostrou que Slowpoke e os outros haviam subido de nível após derrotarem o líder dos Tox. Na batalha do dia anterior, o Pokémon já havia assimilado completamente as mudanças decorrentes do último aumento de nível. Caim achava que eles precisariam de mais tempo para acumular experiência, mas depois da batalha com o líder dos Tox, os Pokémon ganharam experiência suficiente para subir de nível novamente. No entanto, nem todos subiram de nível. Haunter, que havia subido de nível rapidamente graças ao gás venenoso, não subiu de nível desta vez, pois nos últimos dias ele estava mais focado em proteger Caim como seu leal guardião. Dos 4 Pokémon que participaram da batalha, ele foi o único que não subiu de nível. Quanto aos outros, Slowpoke subiu de nível, mantendo-se na liderança no nível 29 a apenas um passo do crucial nível 30. Murkrow, que havia sido o principal atacante na batalha, também subiu de nível, chegando ao nível 26, igualando-se novamente a Haunter. Sneasel também subiu de nível, chegando ao nível 27, tornando-se o segundo Pokémon mais forte de Caim, depois de Slowpoke.
E devido à sua vantagem em habilidades e tipos, se Slowpoke e Sneasel se enfrentassem em uma batalha, é possível que Sneasel tivesse uma ligeira vantagem. Caim não deu muita importância a isso, e seus Pokémon também não viram como um problema, pois sabiam que o fortalecimento de um deles representava o fortalecimento de toda a equipe. Caim começou a considerar se deveria submeter Slowpoke a combates mais intensos para levá-lo diretamente ao nível 30. A cada 10 níveis, há uma diferença significativa no poder de um Pokémon. Caim estava confiante. Se deixasse seus Pokémon lutarem com todas as suas forças, teria quase 50% de chance de derrotar um capitão da equipe Rocket. Embora isso pudesse resultar em ferimentos consideráveis e até mesmo na possível perda de alguns de seus Pokémon, essa era apenas uma estimativa de Caine. Ele não seria imprudente o suficiente para atacar um capitão de frente. Obviamente, um ataque furtivo ou uma emboscada seriam opções muito mais viáveis do que um confronto direto. Será que Caim é algum idiota da liga? Apesar de ter derrotado um dos 4 principais grupos da ilha, as mudanças para Caim e seus Pokémon foram significativas. Após analisar o progresso de seu Pokémon, Caim disse: Vamos cavar um pouco para ver o que tem aqui embaixo. Seguindo as ordens de Caim, os Pokémon, que já estavam prontos, entraram em ação. Slowpoke usou seus poderes psíquicos para levantar a terra aos poucos, enquanto Sneasel condensou uma enorme garra de gelo em suas mãos e cavou freneticamente. Murkrow e Miltank ajudaram da melhor maneira possível, embora, para ser honesto, não fossem muito bons nisso. Por outro lado, Sneasel parecia estar em seu elemento, e Skorupi também era muito habilidoso em cavar. Aos poucos, o túnel subterrâneo foi se revelando diante dos olhos de Caim. Capítulo 257 Rio Subterrâneo. Ilha sem nome. Território da colônia dos Tocs. Um rio subterrâneo surgiu diante dos olhos de Caim. Um rio subterrâneo. Caim franziu a testa ao observá-lo. Isso era diferente do que ele havia imaginado. Inicialmente, ele pensou que encontraria uma mina de cristais de energia ou alguma forma de energia dispersa, o que explicaria por que os Pokémon desta área conseguiam absorver energia simplesmente respirando, permitindo-lhes condensar cristais de energia em seus corpos. Caim aproximou-se da entrada da caverna e saltou para dentro. Ao ver a ação de Caim, o Pokémon também saltou. Pouco antes de tocar o chão, Caim permaneceu suspenso no ar e, em seguida, desceu lentamente. A habilidade psíquica de Slowpoke entrou em ação, baixando suavemente Caim e todos os Pokémon até o chão. O solo aqui é muito macio. Parece ser devido a este rio subterrâneo. Caim agachou-se, pegou um pouco de terra e a examinou na mão. Após deixar a terra cair, Caim aproximou-se do rio subterrâneo, recolheu um pouco de água com a mão e levou ao nariz para cheirar. Tinha um leve aroma fresco, mas nada de particularmente especial. Sistema, analise esta água. Tenho a impressão de que não é tão simples assim, ordenou Caim ao seu sistema. Após um breve silêncio, o sistema exibiu dados diante de Caim. Ao ver o relatório de análise, Caim ficou surpreso. Esta água contém ondas de energia tênues. Então, os cristais de energia nos corpos dos Dustox poderiam estar relacionados a este rio? Mas como é possível haver um rio subterrâneo de água doce numa pequena ilha no meio do mar? Caim não conseguia entender. Se essa água fosse água do mar, ele a aceitaria, mas encontrar um rio subterrâneo de água doce em uma ilha no oceano foi surpreendente. Será que isso tem alguma relação com o pequeno lago no centro da ilha? Não é de admirar que, com tropios no lago, nem todos os Pokémon pudessem beber água dali. Além disso, essa área fica um tanto distante do lago. Será que todos os Dustox teriam que ir até o lago para beber água? Isso seria muito trabalhoso. É provável que as árvores da ilha tenham crescido tanto graças a esse rio subterrâneo. E os Pokémon da ilha, depois de consumirem essas plantas, acumularam energia em seus corpos. Gradualmente, essa energia se combinou com os atributos naturais do Pokémon, formando cristais de energia com características específicas. Os cristais de energia de tamanho médio provavelmente se formaram em Pokémon que viveram vidas longas, acumulando energia por longos períodos, resultando em cristais de maior qualidade. Isso também explicaria por que uma ilha pequena poderia sustentar tantos Pokémon, todos em níveis acima da média, com a maioria atingindo pelo menos o nível 20. Tudo isso graças a esse rio subterrâneo. Então, de onde vem esse rio subterrâneo? Por que contém energia? Caim resolveu várias de suas dúvidas, mas, ao mesmo tempo, novas perguntas surgiram em sua mente. Olhando para as margens escuras do rio, Caim se perguntou se deveria investigar mais a fundo.
Será que os principais grupos de Pokémon da ilha poderiam sobreviver graças a esse rio subterrâneo? Cada Pokémon nesses grupos possui um cristal de energia em seu corpo. Embora Caim não tivesse exterminado completamente o grupo dos Tox, o que restou foram os membros mais jovens e fracos, aqueles que ainda não haviam desenvolvido cristais de energia. Ainda assim, de um grupo de quase 600 ou 700 dos Tox, Caim obteve um total de 178 pequenos cristais de energia e 12 cristais de energia média. Se Caim decidisse usar todos aqueles cristais em Skorupi, desconsiderando efeitos colaterais, resistências ou perda de energia, Skorupi poderia atingir o nível 27 ou 28 em um único dia. É claro que Skorupi, depois de todas as batalhas recentes, mesmo não sendo o lutador principal enfrentando apenas dos Tox mais fracos, havia alcançado o nível 17. Isso significa que quase 200 cristais de energia poderiam elevar o nível de Skorupi em 10 níveis. E quanto aos Pokémon recém-nascidos? Será que eles poderiam subir de nível ainda mais rápido? Eles conseguiram superar rapidamente o período de fraqueza pós-parto. Além do aumento de nível, o uso prolongado desses cristais pode melhorar ligeiramente a qualidade de um Pokémon. Skorupi, com sua tonalidade azul clara, precisaria de quase 10.000 pequenos cristais de energia para uma evolução completa de qualidade. Mas e se a qualidade de um Pokémon fosse amarelo claro ou até mesmo verde? Não seriam necessários muito menos cristais. Nem todos os Pokémon de Caína haviam alcançado a qualidade azul. Miltank tem uma cor verde clara, Murkrow tem uma cor verde e o mais forte de todos, Slowpoke, só tem uma cor verde escura. Será que esses cristais de energia poderiam ajudar a melhorar a qualidade dos Pokémon? Quanto mais Caim pensava nisso, mais provável lhe parecia e ele começou a se sentir animado. É claro que os cristais obtidos até agora são dos tipos inseto e veneno, então eles não melhorariam outros tipos de Pokémon. Mas e se ele encontrasse a fonte de energia do rio? Talvez ele descobrisse algo para melhorar Pokémon como Miltank. Com esses pensamentos em mente, Caim pegou a tocha de metal que havia usado na caverna de Diglett. Depois de enchê-la de óleo e acendê-la, Caim começou a caminhar na direção da correnteza. O chão sob seus pés estava extremamente úmido, pois a água do rio respingava, molhando o solo e transformando-o em lama. Os sapatos de Caim já estavam cobertos de lama. Contudo, dadas as circunstâncias, parecia que esse solo também continha uma grande quantidade de energia. Se coletado para o cultivo de plantas ou ervas medicinais, provavelmente cresceriam com efeitos medicinais excepcionais em um ritmo mais acelerado. Claro, desde que a energia do solo não se esgotasse. Enquanto Caim avançava com seus Pokémon, alguns deles, sentindo sede, ajoelharam-se à beira do rio e beberam um pouco de água. Eles acharam a água refrescante e doce, e até mesmo o cansaço das batalhas recentes diminuiu um pouco. Slowpoke foi ainda mais longe, mergulhando no rio e flutuando com um olhar de completa satisfação, o que deixou os outros Pokémon com inveja. Caim também tirou algumas garrafas e encheu várias com água do rio. Embora a energia na água estivesse bastante dispersa, seu efeito era muito bom. Se Caim usasse essa água para fazer Pokéblocs, seus efeitos poderiam ser ainda melhores. Capítulo 258 Buraco Negro Sem Fundo. Ilha Sem Nome. Túnel fluvial subterrâneo. Caim, segurando uma tocha, avançou com seus Pokémon. No entanto, seus pensamentos não pararam. Após derrotar o líder dos Tots, Caim o capturou em uma Pokébola e tratou seus ferimentos com cuidado para garantir que ele não morresse. Ele também instruiu o sistema a monitorar constantemente quaisquer alterações no dos Tocs. Ele descobriu que a habilidade de liderança que dos Tocs originalmente possuía como líder estava desaparecendo aos poucos. Mesmo dentro da Pokébola, essa habilidade não conseguiu evitar desaparecer. Isso mostrou que, uma vez capturado um Pokémon com habilidade liderança, ele deixava de ser considerado o líder do seu grupo, fazendo com que essa habilidade desaparecesse gradualmente. Quando a habilidade de liderança de Dustox desaparecesse completamente, sua qualidade provavelmente voltaria a ser verde claro. Então, além do nível, seu valor de utilidade não seria tão alto. Nestes últimos 2 dias, Caína eliminou tantos Dustox que seus 4 Grimer mal conseguiam conter mais algum. Os 2 Grimer capturados na caverna de Dugtrio agora tinham uma coloração amarelo escura e uma verde clara, ambos tendo melhorado uma vez. Não só a qualidade havia mudado, como os níveis também haviam aumentado. Originalmente, ambos os Pokémon estavam entre os níveis 10 e 15, mas depois de devorarem e absorverem tantos corpos, ambos os Grimer atingiram o nível 23.
Ainda havia muita energia disponível nos corpos maiores de Dustox para ser absorvida. Se a absorvessem completamente, seus níveis poderiam aumentar ainda mais, e eles poderiam até mesmo melhorar sua qualidade. O mais importante é que Dustox também é um Pokémon do tipo veneno, o que dá a Grimer uma vantagem maior do que a de outros tipos de Pokémon. Quanto aos dois Grimer comprados em Vermilion City, seus corpos também estavam repletos de restos de Dustox. A sensação de satisfação era tão intensa que eles mal queriam se mover dentro de suas Pokébolas, eles só queriam se concentrar em decompor a energia daqueles restos. Embora Caim tivesse extraído os cristais de energia dos corpos, a energia original que eles continham não havia diminuído em nada. Além disso, sob a supervisão constante do sistema, Caim descobriu que quanto maior a qualidade inicial de um Pokémon, mais rápido ele se decompunha e absorvia os corpos. Embora a melhoria da qualidade ainda demorasse mais para Pokémon de alta qualidade em comparação com os de baixa qualidade, a rápida metabolização da energia significava que sua velocidade de evolução também aumentaria. O sistema previu que, se esses Grimers se decompusessem completamente e absorvessem os corpos dos Tox, seus níveis também poderiam ultrapassar 20. Quanto maior a qualidade de um Grimer, maior a sua eficiência na utilização de energia dispersa. Uma vez que todos esses Grimer têm um precido, tanto para serem atribuídos aos seus subordinados quanto para serem vendidos, ambos seriam bons usos. No mínimo, depois que Grimer evoluir para Moop, sua capacidade de combate não será fraca. Além disso, se ele formasse uma equipe com uma linhagem de Moop de tão alta qualidade, seu poder de combate seria bastante impressionante. Caim afastou esses pensamentos e se concentrou no presente. Afinal, os corpos dos Pokémon selvagens não me eram muito úteis, então ele preferia deixá-los como nutrientes para seu Grimer. Ele caminhava havia quase 2 horas, mas o caminho não apresentava nenhuma mudança. O rio subterrâneo continuava a fluir interminavelmente. Zopok já havia deixado o rio e agora flutuava lentamente ao lado de Caim, usando seus poderes psíquicos. Caim precisava que Zopok usasse os marcadores psíquicos previamente estabelecidos para determinar sua localização atual. Zopok informou Caim que eles estavam agora muito perto do pequeno lago no centro da ilha. Se avançassem mais 5 minutos, provavelmente estariam diretamente abaixo do lago central da ilha. É claro, se existisse algo como abaixo do lago. Talvez o pequeno lago no centro da ilha estivesse ligado a esse rio subterrâneo. Com uma leve sensação de desconforto, Caim e seu grupo avançaram por mais 5 minutos. Então eles presenciaram uma cena muito estranha. Eles haviam chegado exatamente abaixo do lago central. Conseguiam até mesmo ver a paisagem acima do lago sem qualquer obstrução, porque o que Caim tinha diante de si era um lago central suspenso no ar sobre o rio subterrâneo, sem qualquer camada de solo ou rocha como ele havia imaginado. Não havia nada, apenas uma fina membrana que mantinha o lago central suspenso no ar. E no centro da membrana, onde o nível da água era mais alto, havia um pequeno orifício, com cerca da largura de um dedo. Logo abaixo do buraco havia um buraco negro profundo e sem fundo, de onde a água do rio subterrâneo fluía lenta e interminavelmente. A água estava fluindo para cima. Ao observar mais atentamente, Caim percebeu que a água no buraco abaixo do lago central não estava fluindo do lago para baixo, mas sim que um jato de água jorrava do buraco nível abaixo, diretamente para dentro do buraco no lago central. A água do lago central também vinha desse buraco negro. Caim ficou estupefato. O que havia debaixo daquele buraco negro? Ele estendeu a mão e tocou a membrana abaixo do lago central, sentindo sua frescura e maciez. Com um leve empurrão, a membrana moveu-se para cima. Será que realmente não havia solo sob o lago central? Enquanto Caim admirava, ele viu alguns Pokémon aquáticos vivendo no lago central. Eram Pokémon raros difíceis de se ver em circunstâncias normais. Parecia que eles não conseguiam ver Caim, pois permaneciam imóveis do outro lado da membrana, alimentando-se de pequenos organismos em seu interior. Caim também notou que, enquanto se alimentavam, esses peixes agitavam a lama na água. Isso significava que o lago central não só não tinha fundo visível, como também havia lama sobre a membrana, embora não fosse visível por baixo. Caim estava perplexo. Que tipo de fenômeno era aquele? Quem poderia ter criado algo assim? Contendo seu espanto, Caim voltou sua atenção para o buraco negro subterrâneo. Era insondável, completamente escuro, sem qualquer sinal de vida. Caim tentou atirar uma pedra lá dentro, mas descobriu que ela simplesmente ricocheteava numa membrana invisível, sem nunca cair. Em vez disso, foi levada pela água do rio subterrâneo.
Existia também uma membrana sobre esse buraco negro. Será possível que ele não conseguisse ver o que estava embaixo, mas que, de baixo, eles pudessem ver claramente o que estava em cima. O que havia lá embaixo? Pokémon, humanos, ou algo mais. Um Pokémon lendário. Caim não tinha como saber. No entanto, com o poder que possui atualmente, mesmo que soubesse, provavelmente não conseguiria obtê-lo. Se alguém tivesse a capacidade de criar isso, não seria um humano comum, e se fosse um Pokémon, não seria um comum, como Zapdos ou Articuno, mas um Pokémon lendário, único, com poderes divinos. Essa era a suposição de Caim, embora provavelmente nem todos os Pokémon lendários possuíssem essa habilidade. Ou talvez pudesse ser obra de um humano. Caim não descartou essa possibilidade. Ao que parecia, com a força que possuía, ele estava longe de desvendar o verdadeiro segredo desta pequena ilha. Balançando a cabeça, Caim decidiu abandonar, por hora, sua investigação sobre esse rio subterrâneo. Ele teria que esperar até estar forte o suficiente para retornar e explorar mais a fundo. No mínimo, ele deveria descobrir que fenômeno causou tudo isso. Assim que Caim se preparava para sair, Zolpuk puxou a barra da sua calça. Capítulo 259. Eu me tornarei o dono da ilha. Zolpuk pôde ser visto usando seus poderes psíquicos para fazer várias gemas de energia, cada uma do tamanho de um punho, flutuarem na frente de Caim. Será que esta é uma gema de energia tão grande assim? Caim olhou com espanto para as gemas de energia, cada uma quase tão grande quanto o seu punho. De acordo com a análise do sistema, essas gemas de energia não eram exatamente de alta qualidade. Embora seu volume fosse considerável, a qualidade era comparável à de gemas de tamanho médio que Caim havia obtido de corpos dos TOTS de nível 30 ou superior. Então, essas gemas energéticas eram de qualidade mediana, apenas muito maiores em tamanho um pouco difícil de descrever. Mas essas joias são enormes. Uma única gema de energia do tamanho de um punho era muito mais valiosa do que todas as gemas médias que Cain havia obtido na colônia dos Tots. Aquelas dezenas de gemas médias mal equivaliam a um quinto de uma dessas gemas do tamanho de um punho. E aqui, não havia apenas um. Nesse ponto, já não podiam ser chamadas de gemas, eram blocos de energia. Caim pegou os blocos de energia que Zolpok havia levantado com seu poder psíquico. Sentindo o peso na mão, Caim confirmou que aquelas eram de fato gemas de energia e não algum tipo de cristal desconhecido cultivado nas fendas da montanha. Mais importante ainda, essas gemas de energia não tinham atributos, o que significa que qualquer Pokémon podia usá-las e qualquer Pokémon podia melhorar suas qualidades com elas. Lento, onde você encontrou isso? Perguntou Caim. Naquele momento, ele se sentiu nervoso, essas gemas de energia não podiam mais ser medidas apenas em termos de valor. Porque até então, Caim só tinha visto alguns poucos objetos que podiam aumentar o nível de um Pokémon de forma constante e melhorar suas qualidades. Embora não pudesse garantir que não existissem mais, certamente eram extremamente raros. E os olhos de Zolpok brilharam em azul. Das águas próximas ao buraco negro emergiram mais 4 gemas de energia do tamanho de um punho. Sendo um Pokémon do tipo psíquico, Slowpoke era muito mais sensível às flutuações de energia ao seu redor do que qualquer outro Pokémon. E esses blocos de energia sem atributos não eram detectáveis por outros Pokémon. Após receber mais 4 blocos de energia do tamanho de um punho, Caim os guardou em sua bolsa. Quando olhou para Slowpoke novamente, viu balançar a cabeça, indicando que não havia mais nenhum. Essas gemas de energia provavelmente se formaram a partir da energia que escapava do buraco negro, acumulando-se em sua saída e eventualmente formando esses blocos de energia de tamanho médio. Poderia ter levado anos para acumular tal quantia. Dessa vez, Caim havia coletado um total de 16 blocos de energia do tamanho de um punho e um menor. Pode-se dizer que foi uma recompensa muito abundante. E o acúmulo dessas preciosidades energéticas pode representar a maior riqueza acumulada na ilha em muito tempo. Na próxima vez que ele quisesse encontrar gemas de energia desse tamanho, não saberia quantos anos teria que esperar. O simples fato de ele não poder investigar o que havia abaixo do buraco negro e de a energia dispersa poder formar gemas de tamanho médio após um longo período de acumulação fez com que Caim acreditasse que poderia haver gemas ainda maiores lá embaixo. Só posso esperar até ficar mais forte para investigar isso mais a fundo. No entanto, o segredo desta ilha deve permanecer oculto, pensou Caim, considerando o problema mais crítico. Esta ilha não é desconhecida de todos, está marcada nas cartas náuticas, embora, devido ao seu tamanho, nem sequer tenha um nome.
Mas se alguém, como Caim, tivesse curiosidade sobre essa ilha, não seria impossível descobrir esse lugar escondido. Portanto, antes era apenas uma questão simbólica expulsar os Pokémon da ilha, mas agora é algo que devo fazer, disse Caim, com um olhar frio. Para impedir que outros descubram o segredo do buraco negro, basta que eles desconheçam a existência das gemas de energia. Elimine todos os Pokémon que estão na ilha há muito tempo e colete as gemas de energia em seus corpos. Dessa forma, mesmo que alguém consiga chegar à ilha e derrotar os Pokémon, não saberá que esses Pokémon continham gemas de energia nem descobrirá o que se encontra no subsolo. Quando estiver forte o suficiente, ele poderá retornar com pessoas e reivindicar completamente a ilha até descobrir o segredo sob o buraco negro. Parece que em breve ele pelo menos se tornará o dono da ilha. Capítulo 260 Capturando o Trópio. Quando Caim saiu da entrada do túnel subterrâneo no território dos Tocs, o sol já havia desaparecido do céu e uma lua cheia brilhante pairava no horizonte oeste. Caim ordenou que seus Pokémon bloqueassem a entrada do túnel subterrâneo com terra e cobrissem tudo com uma espessa camada de folhas antes de realmente partir. Após Caim e seus Pokémon partirem, os dos Tocs mais fracos começaram a retornar lentamente para a área. Originalmente, havia uma multidão de Dustox cobrindo o céu, mas agora apenas algumas dezenas estavam espalhadas. Felizmente, eles não eliminaram também os Cascun, então, com o tempo, este lugar voltaria a ser território dos Dustox. 8 dias depois, na superfície do mar perto da ilha sem nome, um enorme Tropius cruzava rapidamente a superfície do mar, criando ondas na água. Um jovem vestido com roupas um tanto gastas cavalgava nas costas de Trópio, com os pés aparentemente colados à superfície. Por mais forte que o vento soprasse, eles não se soltavam. Ao lado do jovem havia um Pokémon rosa que emitia um suave brilho azul. Este Pokémon, sempre alerta, nunca se afastou do jovem. O Tropius era enorme, com quase 3 metros de altura, sem contar sua altura total com a cabeça erguida. Possuía 3 enormes asas em forma de folha de palmeira nas costas, que, ao serem batidas, podiam gerar um vendaval poderoso, criando ondas no mar. Ele também usava uma estrutura semelhante a um capacete, feita de 3 folhas parecidas com as de uma árvore, na cabeça, que o protegia do vento durante o voo, impedindo que as rajadas afetassem sua visão. Pendurado em sua mandíbula havia um cacho de bananas amarelas, uma de suas características distintivas. Na verdade, esse Tropius era o mesmo que Caim havia encontrado no primeiro dia em que chegou à ilha e estava no nível 40. E o jovem em suas costas era Caim, que estava vivendo na ilha sem nome havia 8 dias e havia eliminado os 4 grandes grupos de Pokémon da ilha. O Pokémon ao lado dele era um Slowpoke, que agora havia alcançado o nível 32. Com suas habilidades psíquicas, tornou-se ainda mais forte. Caim sentou-se lentamente. Embora parecesse muito elegante sentado nas costas de Trópio, sentia seus longos cabelos batendo em seus olhos com o vento. Com a mão direita acariciando as costas de Slowpoke e a esquerda massageando as costas de Tropius, ele sentiu o calor agradável de Tropius e relembrou as experiências dos últimos 8 dias. Após deixar a floresta de Dustox naquela noite, Caim planejou eliminar todos os Pokémon de alto nível da ilha para impedir que o próximo visitante descobrisse o segredo da ilha. Os Pokémon de nível mais alto da ilha estavam concentrados nos 4 grandes grupos. Naquela época, havia apenas 3 grandes grupos. Caim concentrou-se inicialmente no grupo Shromish. Como o Breloom é do tipo grama e lutador, ele tem 4 vezes menos força contra ataques do tipo voador e 2 vezes menos força contra ataques dos tipos veneno, fogo, psíquico, gelo e fada. Os Pokémon de Caim tinham uma vantagem quase absoluta sobre Shromish. Mesmo os Shromish não evoluídos, que são do tipo grama, são vulneráveis aos tipos voador, venenoso, inseto, fogo e gelo. Entre os Pokémon de Caim, Murkrow tipo sombrio e voador, Slowpoke tipo água e psíquico, Slazel tipo sombrio e gelo, Haunter tipo fantasma e venenoso, Liscorupi tipo inseto e venenoso eram todos capazes de derrotar o Breloom, então o grupo Breloom se tornou o primeiro alvo de Caim. No entanto, o grupo Breloom era muito diferente do grupo dos Tox. Pelo menos a diferença numérica era considerável, já que o grupo dos Tox tinha cerca de 700 a 800 unidades do produto. O grupo Breloom, embora numeroso, era significativamente menor em comparação. Tinha cerca de 200 membros. Dentro do grupo Breloom, além de 2 líderes, havia um grupo muito coordenado de Shromish, com níveis em torno de 27 a 28. Caim levou mais de 2 dias para eliminar completamente esse grande grupo.
Por fim, restaram apenas alguns Shiromish recém-nascidos ou de nível baixo, que mal conseguiam manter a existência do grupo intacta. Após derrotar o grupo Brelon, os níveis dos Pokémon de Cain aumentaram novamente. Quando o grupo Shiromish soube que seu território havia sido dizimado, o grupo Shiftry ficou muito satisfeito. Um Shiftry líder, com dois subordinados do mesmo tipo e um grande número de Sedot e Nuzleaf, assumiu o controle total do território Shiromish. Enquanto eles comemoravam, Caim, que havia descansado por um dia, levou seus Pokémon de volta ao grupo Shiftry. Em comparação com o grupo Shiromish, Shiftry é do tipo grama e sombrio, o que representa uma grande ameaça para Slowpoke. Assim, ao derrotar o grupo Shiftry, Slowpoke se tornou um Pokémon de suporte completo, usando seus poderes psíquicos para aumentar a velocidade e o poder de ataque de seus companheiros de equipe. Shiftry é fraco contra os tipos lutador, voador, venenoso, fogo, gelo, fada e inseto. Portanto, embora a capacidade de combate de Slowpoke estivesse relativamente reduzida, a vantagem de tipo dos outros Pokémon de Cain ainda era evidente. Além disso, Shiftry estava confiante demais em si mesmo e espalhou todo o seu grupo numa tentativa de cobrir dois territórios ao mesmo tempo. Cain aproveitou a oportunidade para derrotá-los um por um. O tempo de convivência foi muito menor do que com o grupo Showmish. Em apenas um dia e meio, Cain eliminou completamente o grupo Shiftry. Durante o processo, ele capturou dois Shiftry de alta qualidade, um verde claro e outro verde, que certamente venderia por uma boa quantia no mercado negro. Afinal, Shiftry é um Pokémon que precisa de uma pedra-folha para evoluir. E esses Shiftry selvagens, que haviam desenvolvido seus corpos ao limite, eram muito mais valiosos do que os Raichu com quem ele lutou no SS Anne. Caim passou então meio dia inspecionando todo o território do Shiftry e finalmente encontrou duas pedras-folha, uma básica e uma de nível médio, o que se revelou uma boa colheita. Se não fosse pelo receio de perder muito tempo, ele poderia ter encontrado mais, mas isso não importava muito para Caim. Contanto que não fossem pedras de evolução de qualidade superior ou suprema, seu valor não era muito alto, diferenciando-se apenas na quantia de dinheiro que renderiam. Com um grande número de gemas de energia, Caim não precisava realmente de dinheiro, mas as gemas de energia não eram adequadas para venda em massa, seu valor era semelhante ao do leite de limpeza geocêntrico. Até então, Caim havia dizimado completamente três dos quatro grandes grupos da ilha sem nome. Embora não os tivesse exterminado a todos, os grupos estavam severamente enfraquecidos e não se recuperariam aos seus níveis anteriores por pelo menos uma década.